nós precisamos de muitas comissões da verdade. A verdade em relação à ditadura, da verdade em relação à violência, da verdade em relação à aplicação dos recursos públicos, da verdade em relação à dívida ou às dívidas públicas, sejam elas originárias nos municípios, nos estados, na própria União. O que nós estamos vivendo hoje é uma situação de imenso sacrifício, embora o Brasil esteja num processo de desenvolvimento, mas poderia estar muito mais avançado e avançando muito mais rápido se nós não tivéssemos que desviar tantos recursos para pagar dívidas. Dívidas que foram feitas, algumas para melhorar a educação, a saúde, as estradas, a segurança, mas nem todas assim. A auditoria, o deputado Duarte Bechir fala que essa comissão, o nosso trabalho deveria ser essencialmente técnico. Não concordo com ele na totalidade, mas concordo que deveria sim ser técnico para avançar até o limite das nossas possibilidades do ponto de vista técnico, tecnológico, para nós buscarmos no passado como que essas dívidas foram feitas. Como que esses recursos, esse endividamento avolumou durante tanto tempo, qual que foi a origem dessa dívida? Então foi tomada para quê? Para servir a quem e a quais interesses? Isso é absolutamente necessário. Agora também não é só técnica, essa casa é política. Essa casa política é plural na política. Também querer horizontalizar todos os pensamentos, todas as atitudes, isso inclusive é inaceitável do ponto de vista da democracia. Aqui, eu espero que a gente possa avançar nos consensos, mas também tem que ser explicitadas as diferenças do ponto de vista de concepção do que nós temos que fazer em relação à dívida. E embora também tenha um discurso, às vezes é uma ação política, predominantemente política, ela tem sido assim. Não adianta, não tem máscara, não adianta a gente colocar máscara. Quando ela tem sido assim, quando se coloca, por exemplo, por parte de algumas pessoas, inclusive tem pessoas que são muito próximas a mim, que dizem assim, essa dívida foi feita pelos tucanos, é que eles que resolvem o problema. Que eu não concordo. Essa dívida foi feita num determinado momento, seja pelos tucanos ou por quem quer que seja, que o povo brasileiro está pagando. Nós é que estamos pagando. Vocês que estão aí nos assistindo, vocês estão pagando essa conta. E a conta é alta. Vocês que são os telespectadores estão pagando essa conta. Nós, o povo brasileiro, estamos pagando uma conta altíssima. E nós não merecemos, enquanto povo brasileiro, pagar essa conta, porque ela não resultou em benefícios para nós. Se os benefícios fossem suficientes para promover a prosperidade, nós estaríamos dando conta de pagá-la. Nós não estamos dando conta. Nós podemos dizer hoje que o passado está sufocando o presente e pode inviabilizar o nosso futuro. Não é assim que a gente constrói uma sociedade. Não é assim que a gente promove o desenvolvimento. A gente tem que fazer com que o passado ele seja dominado pelo presente. Ou que o passado possa colocar no presente condições para nós podermos dar um salto para melhorar a nossa condição cada dia. E essa é a condição que está colocada. Infelizmente, o que nós vemos são dívidas brutais. A dívida com a CEMIG, hoje, o que o Estado deve para a CEMIG é mais do que o que o Estado tem com a CEMIG. Isso é absurdo. E fruto dessa dívida que avolumou, nós estamos vendo todos os dias o discurso de que o governo federal, isso não é uma atitude política, dizer que o governo federal está esmagando os estados. Olha, o governo é o momento que nós estamos vivendo. E essa dívida fora contratada, contraída, assumida nos anos 90. E que o governo federal conduz um processo fruto de um acordo assinado nos anos 90. Alguém vem dizer, isso não é político, que o acordo que fora feito naquele momento foi o melhor, foi ótimo. Claro, quem fez o acordo no momento não pagou a conta, deixou para depois. Então, para aquele momento foi ótimo. Só que deixou para nós pagarmos essa conta numa situação muito mais grave, muito mais séria, muito mais comprometedora, tanto eles que já fizeram a conta no passado estão dizendo que é insuportável nesse momento. Então não podemos dizer que o acordo foi bom, o acordo foi ruim, porque teve uma dimensão de futuro.
Ele projeta esse acordo até 2028. O acordo tem que ser mudado. Então tem que ter um pouco, baixar a bola, reconhecer que não foi bom, que ele tem que ser modificado, que ele tem que ser transformado, e que esse é um momento bom, porque o governo federal está sensível. Mais do que acusar a presidenta Dilma, mais do que acusar o governo federal, é dialogar com o governo federal. É levar o conteúdo, o inteiro conteúdo dessa dívida, para verificar se é possível a gente mudar alguma coisa em relação ao passado, e certamente será possível mudar em relação à projeção de futuro. Não tenho dúvida, eu já disse aqui, as conversas que nós tivemos, a manifestação do governo federal, que é saudável, não é suficiente dizer o seguinte: o governo da presidenta Dilma não irá impor correção sobre essa dívida superior à taxa Selic. Isso já tem grande significado, mas não é suficiente. Dizer também que que é urgente a negociação não é fato verídico e concreto, porque a negociação que nós fizermos, ela tem repercussão também para o futuro, e não vai resolver grandes elementos hoje. Se nós reduzíssemos a dívida, se nós reduzirmos os juros, quanto que é os juros hoje? 12, 14, 16, 18%, juros mais correção. 7,5% mais correção. Essa é superior a 10%. Ou vamos mesmo tomar a taxa Selic, 9%. 9% de correção sobre um valor de 60 bilhões de reais são mais do que 5 bilhões, são 5,4 bilhões de reais de dívida, de juros. O Estado não dá conta de pagar. Aí vem a afirmação do deputado Duarte Bechir. Nós vamos consultar o Congresso Nacional, o Senado da República, o governo federal, vai dizer se nós estamos em condições ou não de endividar. Eles podem dizer isso, que Minas tem condição de endividar, mas nós podemos dizer categoricamente que Minas não tem condições de pagar a dívida que tem aí hoje. Você ter poder de endividar é para colocar cada vez mais o Estado submisso às ordens do sistema financeiro. Porque num determinado momento, diante da inadimplência, diante de um Estado, ele não quebra, mas ele se submete às ordens do sistema financeiro, e nós vamos estar como está hoje colocado a Grécia, diante do sistema financeiro internacional. Né? Ou coloca de joelhos, ou nós temos que reagir. E é uma situação dramática, o sofrimento é grande. Então, projetando para o futuro a dívida que está aí e, eventualmente, a dívida que se pede a fazer mais, a acrescentar, é um risco muito grande, do ponto de vista das possibilidades futuras. Hoje, só com a dívida com a União, o Estado compromete 13% das suas receitas líquidas, da receita real. 13%. E se nós reduzirmos 13% é que ele compromete. Mas comprometendo 13%, ele não paga a rolagem da dívida. Tanto que a dívida está aumentando, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Isso projeta para 2028 uma situação muito mais dramática, muito mais comprometedora do Estado. Quando esse limite for suspenso, for quebrado, isso em 2028 em função do acordo, e a dívida terá que ser liquidada nos 10 anos seguintes, não serão mais 13%. Serão 35%, 38%, 40%, se o acordo for mantido nesse sentido. Por isso, nós estamos colocando, hoje existe uma situação mais confortável para nós negociarmos, existe mais sensibilidade de governo. Então, as relações entre Estado e governo não pode ser esse tipo de relação, de estar acusando que o governo federal está massacrando Minas. Não é. É a dívida formada pelo Estado de Minas Gerais, assumida pelo governo federal, que esmaga o Estado de Minas Gerais. É contra essa dívida que nós temos que enfrentar e que o governo federal pode nos ajudar na solução dela. E eu acredito nisso. E eu trabalho com essa perspectiva. Mas trabalho com a perspectiva de que também nós estamos no espaço plural, e isso é importante. As diferenças aqui podem nos ajudar a encontrar um bom caminho. Não há uma ordem unificada, horizontalizada, né? Liquidificada para que todo mundo comporte, pense igualzinho. Não vamos sair daí nem fazendo uma defesa de maneira única, não tem pensamento único. Aqui temos a possibilidade de construirmos juntos uma saída importante.
Nós estamos vendo, estou tomando empréstimo em dólar. Dólar que não aumentou nos últimos 10 anos. E nós vamos pagar um juros sobre o dólar de 3, 2,5%, 3% ao ano. Quanto que o dólar aumentou esse ano? Já mais de 10%. Então nós vamos correr o risco de ficarmos dependentes do sistema financeiro internacional. Um dos grandes atos do governo federal, e pagamos caro, por isso não ficou barato. Mas foi extremamente importante quando nós liquidamos a dívida externa. Quando nós trazemos a dívida para a nossa estrutura, trazemos para dentro da nossa casa. Porque, por exemplo, vamos tratar da questão da dívida com os bancos internacionais, com o Banco Suíço, Banco Francês, Banco Mundial. Deixe de pagar a dívida. A CEMIG, o aumento da dívida da CEMIG foi em parte pelo não pagamento dela. Em parte pelo não pagamento. E hoje nós podemos dizer, nós temos autoridade, nós mineiros, tendo a CEMIG também sob o nosso controle, nós temos a autoridade e o poder de renegociar essa dívida e reduzi-la de maneira significativa. Qual será o poder que nós teríamos se nós tivéssemos que negociar com o Banco Internacional? Se nós tivéssemos que negociar com outro país? Será o mesmo? Nós temos o mesmo poder de negociar com o Banco da França, com o Banco da Suíça, do que temos para negociar com a CEMIG, então também nós não podemos fazer de surdos, de cegos, diante da dívida da CEMIG. Se todo o discurso é para nós melhorarmos a situação do Estado diante da dívida, a primeira condição que o Estado de Minas, que o governo de Minas tem, é exemplarmente estabelecer uma nova relação com a CEMIG em relação a essa dívida. É estabelecer a auditoria da dívida com a CEMIG, fazer a correção justa e devida. Se o Estado também perdoa ou reduz multas para pagamentos, para acertos com o sistema privado, o Estado pode impor à CEMIG a redução de todas as multas que se cobram sobre a dívida da CEMIG. Todas. E eu não tenho nenhuma dúvida que nós podemos reduzir de maneira substancial a dívida para com a CEMIG. Não é tirar 2 bilhões para dizer que é um ótimo negócio. Porque é um ótimo negócio para quem vai receber a conta. O que é justo, o que é necessário é nós estabelecermos, diante dos princípios e dos fundamentos que nós estamos discutindo aqui, que nós queremos juros decentes, juros razoáveis, juros que estão sendo estabelecidos nas relações de Estado com outros Estados, do Banco Central com muitos investimentos, inclusive para a Copa, tratarmos dessas mesmas condições e aplicarmos na CEMIG. E vocês verão que ao invés de nós termos redução de 2 bilhões de reais, reduzindo de 6 para 4, talvez a gente possa fazer o inverso. Estarmos reduzindo para 2 bilhões. Reduzir de 6 para 2. Ao invés de tirar 2, vamos tirar 4. Isso é possível. Depende de uma análise, primeiro de uma decisão política. Aí sim, em cima da decisão política que nós quisermos aplicar, do ponto de vista da correção, da arrumação da nossa casa, do nosso Estado, aí tomar todas as medidas técnicas necessárias para ajustar esses valores às condições compatíveis com as possibilidades do Estado. Eu não quero tratar da questão do que o Estado pode endividar mais. Eu quero tratar da questão de que o Estado pode servir mais aos interesses da nossa gente, aos interesses da cidadania, da educação, da saúde, da segurança pública. Então eu quero mais uma vez agradecer muito a presença da nossa Lisa Prado, que está aqui participando conosco, do Duarte Bestico, Bonifácio Mourão, dos deputados que participaram aqui do encontro, e vamos continuar esse trabalho, fazendo audiências públicas nas diferentes regiões do Estado, do Brasil. Nós estamos integrando aí a todas as assembleias legislativas através da UNALI, e juntos podemos fazer as grandes mudanças necessárias para que o Brasil possa caminhar rumo à prosperidade.